Olá, gente, mais um Entretanto, mais um programa dedicado a conversar com você sobre as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, nessa linguagem tranquila que é a característica do nosso programa. Já fazem mais de 20 anos, desde a versão impressa, desde a coluna do jornal, passando pelo blog, videoblog, podcast, e hoje estamos aqui nesse programa de web TV que é fomentado por apoiadores culturais, é absolutamente sem fins lucrativos. A nossa única intenção é informar sem deformar opiniões, né? Agradeço aos apoiadores culturais, agradeço aos órgãos de imprensa que ajudam na divulgação do Entretanto, Rádio Jovem Pan, William Tardelli, Jornal Araxá, Jornal Correio de Araxá, Jornal Sudoeste, dentre inúmeros outros, tá? Olhem só o que é manchete de jornal tendenciosa. A gente sabe que a manchete tem que impactar o leitor, principalmente em época de internet, de mídia marketing. Internet tem que impactar. Há um estudo que define o período de tempo em que o internauta permanece logado a um determinado site desconhecido. Esse estudo aponta que esse internauta permanece em média 58 segundos em um site desconhecido. Então a manchete, o título da matéria, o sobretítulo, tem que impactar, senão ele não fica na página, não fica no site. Se essa conversa nossa de agora fosse há 30 anos atrás, eu diria que ele não compraria o jornal na banca de jornal se ele não agradar da manchete. Então, quer dizer, se o texto da matéria, atenção, se o texto da matéria é jornalismo, a manchete é marketing. A gente tem que entender isso. Mas, para tudo tem limite. Essa manchete aqui, esse título de matéria, ilustra bem isso. TSE decide que adiamento das eleições libera a candidatura de ficha suja. Ou seja, o TSE teria dito, a rigor, segundo o título da matéria, o TSE teria decidido, melhor dizendo, que o adiamento das eleições por si só libera o candidato ficha suja. Tem nada a ver. Se você prosseguir lendo a matéria, você vai observar o seguinte: é tudo uma questão de contagem de prazo. Vocês bem sabem que na justiça, perante as leis, tudo possui prazo, né? E esses prazos são contados atualmente em dias úteis para demandas, para fluxos processuais existentes na nossa lei civil e na nossa lei penal, e são contados com dias úteis e não úteis na nossa legislação eleitoral. Essas regras estão todas no Código de Processo Civil, no Código Eleitoral, na Constituição Federal, no Código de Processo Penal. Mas não vou incomodar vocês com legislação, não. Caso prático aqui. O que acontece? O que o TSE decidiu? Determinado candidato estaria inelegível. Estaria inelegível. Se as eleições fossem em outubro, estava elegível por 8, inelegível por 8 anos. Esse prazo de inelegibilidade terminaria logo após a data que seria a data do primeiro turno, se as eleições permanecessem em outubro. O prazo de inelegibilidade desse candidato escoaria, acabaria, ele voltaria a ser elegível no final de outubro de 2020. Como emenda constitucional
por conta das mazelas da pandemia da Covid-19, que você já conhece, já cansamos de falar aqui, como emenda constitucional, postergou o primeiro e o segundo turno das eleições para novembro, esse candidato que estaria inelegível em outubro, em novembro vai poder se candidatar. Foi uma consulta que ele fez, o TSE corretamente disse, olha, você não tem culpa de Covid, você não tem culpa de pandemia, você não tem culpa de emenda constitucional, e o seu prazo é em anos. Findos os anos, você volta a estar elegível. É a exata aplicação da lei. Não é um salvo-conduto para ficha suja. O que ocorre é que no Brasil, como na maioria das democracias ocidentais do mundo civilizado, não existe prisão perpétua, não existe punição para sempre. Então o sujeito está inelegível por determinado número de anos, findos esses anos ele volta, ele recupera a plenitude, atenção, a plenitude dos seus direitos políticos, que são o direito de votar e de ser votado. Tá? É isso que ele recupera quando ele recupera a elegibilidade e deixa de ser ficha suja. Portanto, a decisão do TSE não é nenhum fomento, e nunca foi, à impunidade ou à possibilidade de candidatura de ficha suja. Nada mais é do que a aplicação da lei no que toca à contagem de prazos, no caso concreto, coisa absolutamente normal. O que não é normal é essa manchete, esse título deformado de matéria, pelo amor de Deus. Quando a gente alerta aqui no Entretanto, para vocês tomarem cuidado com o que é divulgado, quando a gente alerta vocês aqui para tomarem cuidado com o marxismo cultural que impera no mainstream, na grande mídia, não é à toa. Isso são mensagens subliminares que vão jogando o povo contra as instituições. Principalmente quando se faz necessário, entre aspas, um caos social para demonstrar um desgoverno bem próximo das eleições municipais. Isso é tendencioso e típico desse tipo de fenômeno. Tomem cuidado com isso, tá? Ministro Dias Toffoli está saindo da presidência do STF, deverá, a passagem de cargo, aliás, já ocorreu, através de videoconferência, será o ministro Fux, o presidente do STF no próximo biênio. Toffoli não contribuiu para manter um STF à margem da polarização política. Se vocês querem entender o que foi a presidência do ministro Dias Toffoli, basta olharem para trás, e não é muito para trás não, ligeiramente para trás, e lembrarem da presidência da ministra Carmen Lúcia, minha querida ex-professora de Direito Constitucional da PUC de Belo Horizonte, que manteve aquela distância recomendável, aquela polida educação que não permite aproximações mais enfáticas, não permite alarido, não permite aviventar paixões políticas desnecessárias e absolutamente pouco recomendáveis, né, no exercício da vida pública de um magistrado. Basta vocês observarem o que foi a gestão da ministra Carmen à frente do STF e compararem com o ministro Dias Toffoli, que põe gasolina em fogueira, ao invés de apagar fogueira. Né? O STF ganhou as ruas, não da maneira como nós todos gostaríamos que ganhasse, por conta da gestão do ministro Dias Toffoli, em grande parte. Não por ele, mas por talvez não entender um princípio basilar dos regimes parlamentares.
todo o sistema político governamental inglês, por exemplo, se embasa nisso. A figura do presidente de um colegiado, de um sodalício, se vocês querem falar difícil, como é o STF, como é o STJ, como é o parlamento inglês, como é o Congresso Nacional, a figura da presidência desse colegiado vem lá do direito romano e é consagrada no parlamentarismo inglês. É a figura do primus inter pares, o primeiro entre iguais. Ou seja, eu sou presidente de um sodalício, de um colegiado, de um STF, por exemplo, eu sou igual aos demais ministros, mas eu sou o primeiro entre eles. É muito difícil. Não há hierarquia entre nós, mas há uma natural liderança do presidente do colegiado. Tão natural que é respeitado por seus pares. Essa figura do primeiro entre iguais remonta lá ao Senado romano e, repito, se consagra no parlamentarismo inglês. E nós procuramos trazer isso para o nosso direito constitucional legislado na figura dos presidentes das casas políticas, STF, STJ, Câmara dos Deputados, Senado Federal, etc. Né? Mas Dias Toffoli não representa bem esse primado entre iguais. E a República sacolejou por causa disso. Os seus colegas não tiveram nele a temperança necessária que servisse como exemplo para singrar esses mares revoltos em uma nau que já teve dias melhores, que é a nossa mais alta Corte de Justiça do país. Esperemos que o ministro Fux, que é um moderado, e agora nós temos que falar assim de ministro do Supremo, né? Tem uns à esquerda, tem uns à direita, tem uns moderados. Não era para ser assim, né? Nós, agentes políticos de poder, que não nos dedicamos à atividade político-eleitoral, nós só podemos ter cor verde e amarela, mesmo assim sem conotação de partido político. A gente tem que ser Brasil Futebol Clube. Só que a gente está vivendo uma época de tamanha polarização política que o ministro Barroso, por exemplo, falou besteira. Vou chegar lá daqui a pouco. O ministro Barroso defendeu um exilado político, digamos assim, que foi o Cesare Battisti. Ele defendeu o Cesare Battisti da extradição, virou vermelho para um monte de gente. Né? O Fachin foi advogado do PT, o Toffoli foi advogado do PT, foi advogado-geral da União no governo petista, virou vermelho. Né? Quem não vota com essa ala, digamos, mais à esquerda do Supremo, é tratado como fascista pela militância radical. É o caso do Gilmar Mendes, é o caso do ministro Marco Aurélio. Não haveria necessidade disso se o Brasil fosse um pouco mais racional politicamente e entendesse que a classe jurídica, o discurso da classe jurídica não é um discurso retórico político, é um discurso analítico, exato, forense, sem paixões desnecessárias. Nós precisamos de frieza, de ânimos para tocar, entre aspas, a governabilidade da República, principalmente em época de eleições, que se avizinham, né? Por falar em Barroso, ontem, 7 de setembro, o presidente Bolsonaro se manifestou para a nação exortando a pátria, exortando a liberdade, exortando a família e a fé cristã. E mereceu do ministro Barroso uma crítica ácida. Ele se refere a Trump, a Bolsonaro, para em seguida dizer que discursos políticos populistas, né, não o iludem quanto ao conservadorismo radical que contaminou a política. Nós temos, e eu quero que você preste atenção nisso, nós temos um presidente se manifestando à nação
numa data cívica, cumprindo a sua agenda, o seu dever de gestor da nação, através de um discurso político, tá? Sem alfinetadas, sem provocações, um discurso necessário para que nós nos lembremos do 7 de setembro como o dia da independência do país, como o dia em que adquirimos a liberdade como nação, que hoje espargimos e pulverizamos para os nossos cidadãos. É essa a razão de ser do 7 de setembro, e é isso que o presidente da República nos lembra no seu pronunciamento apolítico, sem piadinha de gênero, sem falar de gripezinha, sem falar de resfriadinho, sem falar de PT, sem falar de Sérgio Moro, ou seja, o presidente exercendo o seu munus, a sua obrigação cívica e funcional. Aí vem o ministro Barroso lembrando de polarização política, ora vejam, lembrando de conservadorismo radical. Ele, inclusive, insinua na declaração dele que quem não estiver satisfeito que mude o voto nas próximas eleições. Lembrando de próximas eleições. Não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no mundo. O dinheiro acabou. O dinheiro acabou. Existe uma curva econômica e nós ainda não chegamos na metade dela. Primeiro o cidadão para de guardar dinheiro. Depois ele para de conseguir pagar a conta. Depois ele começa a vender patrimônio. Depois ele quebra e entra em juro bancário. E finalmente ele vai à bancarrota porque ele não consegue pagar o juro bancário. Nós estamos no meio do caminho. Nós vamos chegar na bancarrota. O ministro Paulo Guedes, que muitos gostam, não vou criticar a opinião de quem gosta do ministro Paulo Guedes. Eu não considero a política econômica do ministro Paulo Guedes vantajosa para o Brasil nesse estágio atual em que vivemos, principalmente por conta dos reflexos econômicos do coronavírus, tá? Mas, enfim, estamos produzindo dinheiro que não existe. Estamos em uma grave crise econômica, que já foi crise sanitária, e que alguns tentam debelar para que isso não se transforme em uma crise política inexorável. Aí vem um presidente e faz o arroz com feijão, faz o dever de casa, se manifesta de maneira cívica à nação, e o ministro do Supremo vai lembrar de eleição, vai lembrar de polarização, vai lembrar de direita e esquerda. Eu já disse para vocês, eu vou repetir. Um país em que os nossos jovens sabem de cor o nome dos 11 ministros do STF, mas não sabe de cor os 11 titulares da seleção brasileira, é um país com peculiaridades gritantes e preocupantes. Por quê? Porque o Poder Judiciário não nasceu para esse protagonismo. O Poder Judiciário nasceu para, apesar da transparência, atuar nos bastidores, permitindo aos governos governar, agindo somente nas exceções. E não é isso que está acontecendo. O Poder Judiciário assumiu um protagonismo que antes era muito visto e muito criticado somente no Ministério Público. Agora o Judiciário também vai para os holofotes, vai para os píncaros da glória, glória esta que é feita, graças a Deus não é feita de sangue, mas é feita de escândalos. Escândalos políticos, escândalos processuais, escândalos de governabilidade. E aí entra aquela velha tese, juiz que se comporta igual político é tratado igual político. Depois não reclamem de ativismo social, de Saro Inter, de rojão soltado na porta do STF. Não reclamem disso depois. Né? Porque eu venho de um STF
em que poucos ministros alcançavam alguma relevância, eram reconhecidos na rua. Por quê? Trabalhavam nos processos, por detrás dos processos, de maneira discreta. É claro que aí veio, né? Aí veio, isso é emblemático também, aí veio a TV Justiça. Nunca mais o Poder Judiciário foi o mesmo, para o bem ou para o mal. Isso, de certa maneira, era inevitável, mas poderia ter sido contemporizado, para falar difícil, poderia ter sido atenuado. Eu vejo que há um amor muito grande por parte de alguns em ouvir a voz das ruas e pouca devoção para aquilo que deveria ter, para aquilo que se deveria ter, que é ouvir a voz dos autos do processo, a voz da lei, a voz das provas e da jurisprudência. É isso que eu vejo e lamento, a politização da ação judicante, a politização da jurisdição, que é o ato do juiz em dizer o direito dentro do processo, tá bom? Bom, a defesa vai pedir a Toffoli, a defesa de Wilson Witzel, vai pedir a Toffoli para retornar o governador para o seu cargo. Eu não acredito que o ministro Dias Toffoli cometa uma decisão tão impopular assim. Pelo próprio perfil dele, pela atual condição midiática do STF, eu não acredito que o ministro Dias Toffoli cometa essa decisão. Eu acho que o Wilson Witzel perdeu a sustentação política. Hoje ele é político, não é mais juiz de direito. E se ele é político, ele precisa ter sustentação política. Se ele não tem sustentação política, ele vai embora, ou via impeachment, ou via afastamento do cargo, ou via condenação criminal, ele vai embora. Não tem condição de governabilidade. Imaginem o contrário. Imaginem se Dias Toffoli reconduz o Wilson Witzel para o cargo. O que será do Rio de Janeiro politicamente? Vai ficar inviável, ingovernável. Magistrado não é bobo. Magistrado, quando vai dar uma decisão com reflexos políticos dessa magnitude, dá uma olhada, dá uma filmada no Estado. Quando a nível municipal, dá uma filmada no município. Eu nunca vi, e nem os senhores, seja juiz, seja tribunal, seja o STF, retirando do poder governante popular. Ok? Dilma saiu quando era execrada pela maioria dos brasileiros. Collor saiu porque teve aquele movimento dos caras pintadas que todos conhecemos e nos lembramos, né? Todos os governantes do Rio de Janeiro que, enquanto no poder, caíram nas garras do judiciário e foram retirados, apeados do poder, assim o foram com a sua popularidade em baixa. Eu e você nunca vimos e nem vamos ver um governante no auge de sua popularidade, no auge da sua habilidade política de construir laços e erigir pontes entre os seus adversários, entre os seus correligionários. Vocês nunca viram políticos no auge do poder, no auge da popularidade, sendo afastados. Porque o magistrado, seja o ministro Dias Toffoli, seja o juiz monocrático das comarcas, dos interiores dos estados, né? Nenhum magistrado toma uma decisão dessa sem dar uma olhada na unidade federativa que está sendo governada. Se for um prefeito, por exemplo, sem dar uma olhada no município. O município está sendo bem gerido, o prefeito está em alta, o prefeito costura bem alianças políticas normais, democráticas, costura. Esse prefeito, esse governador, se for a nível de Estado, dificilmente vai ser apeado do poder. O que vale para um político é a governabilidade e a satisfação popular. O Wilson Witzel não tem mais isso definitivamente e eu duvido muito que ele recupere essa popularidade institucional que lhe permita retornar ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro, que está um caos, tá?
A Câmara está tentando modificar a lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, vocês sabem muito bem, ela torna inelegíveis políticos. Porque quando no exercício do poder, eles teriam agido de maneira ineficiente e improba na condução dos negócios públicos. Só que a jurisprudência o que são? É a coletânea de repertório de decisões de tribunais superiores. Ou seja, os desembargadores e ministros decidem de uma determinada maneira, determinada matéria. E essa tendência deles acaba sendo explorada e seguida por todos os juízes, de todas as instâncias, de todos os órgãos jurisdicionais do Brasil. Tá? A jurisprudência dominante, já há mais de uma década, vem entendendo que o ato de improbidade administrativa tem que ser intencional, tem que gerar enriquecimento ilícito e tem que gerar prejuízo para os cofres públicos, prejuízo para o erário. Sem isso, não há que se falar em ato de improbidade administrativa. Tá? Tem que ser intencional, doloso, tem que gerar enriquecimento ilícito e tem que prejudicar os cofres públicos. Por quê? E aí diversos parlamentares teceram oportunamente críticas ao Ministério Público, tanto da União quanto dos estados, que utilizaram a arma da ação de improbidade administrativa. Se vocês não gostaram da expressão arma, usa a expressão ferramenta, se acham politicamente mais correto. Eu não estou nem aí para essa baboseira de politicamente correto, mas enfim, membros do Ministério Público em profusão utilizam a ferramenta da ação de improbidade administrativa para corrigir qualquer irregularidade na gestão pública, na atuação do gestor público. É essa a crítica que se faz à ação de improbidade administrativa através da atual lei, que é muito genérica, é muito ampla. Para vocês terem uma ideia, eu morei numa cidade do norte de Minas, em que um promotor de justiça, o Ministério Público, ingressou com a ação de improbidade administrativa contra um delegado de trânsito que não era habilitado, que não tinha CNH. Porque ele achava um absurdo. Como é que um delegado de trânsito não é habilitado? E isso acabou nos tribunais. E acontece, porque legislação muito genérica. Muito genérica. Agora, apesar da jurisprudência ter contido esses exageros, esses excessos, ter tentado atalhar os problemas causados pela generalidade da lei de improbidade administrativa. Agora, o que a Câmara quer? Pegar esse entendimento jurisprudencial, que sempre foi a tendência dos tribunais sobre improbidade administrativa, e converter em lei escrita, em direito positivo, que aí acabou a discussão. Ou seja, vai ser improbidade administrativa aquilo que foi intencional, que gerar enriquecimento ilícito e redundar em prejuízo para cofre público. E ponto final. E eu acho que está correto. E vamos todo mundo trabalhar. Porque todos nós podemos errar. Não é possível político virar profissão de risco. Sob pena de os cargos eletivos político-partidários atraírem doravante os piores candidatos, os mais degenerados, aqueles cidadãos que não têm esperança nenhuma de sucesso em qualquer outra atividade profissional humana. É isso que nós vamos conseguir. Tornar a classe política um exército de párias sociais que se engarrancham, que se penduram na única oportunidade de salário digno. Porque do contrário, não defendo a leniência e a impunidade. Só que eu nos comparo muito com a Revolução Francesa de 1789. Aquela coisa de decepar a cabeça de nobre, decepar a cabeça de monarca, de começar do zero.
Viva o povo, viva a vontade popular, morra a aristocracia, morra a classe política. E os aristocratas da época eram os políticos. E o que a Revolução Francesa nos deu? O que essa revolta francesa gerou? Napoleão Bonaparte, um dos piores líderes, um dos mais sanguinários líderes da história da civilização ocidental. Portanto, não dá para fazer terra arrasada com a classe política. Tem-se que apurar, né? Mas nós temos que passar uma régua. Nós temos que olhar o passado pelo retrovisor e não com os olhos de hoje. Por isso que as ações não podem ser infindáveis, como é o caso da Lava Jato. Daqui a pouco eles vão estar em Dom João VI. Processo tem que nos trazer segurança jurídica. Processo interminável não nos traz segurança jurídica. Político atuando com medo, gerindo com medo de lei de improbidade administrativa, não gere bem a coisa pública. É tímido demais. Não produz os resultados desejados e necessários para a salvaguarda dos cidadãos brasileiros. Então está na hora de flexibilizar, sim. Está na hora de aprender a olhar o passado pelo retrovisor e não com os olhos atuais, os olhos de hoje, e mais do que isso, olhar para o futuro, visar uma sociedade melhor e não eleições, como querem alguns, né? Nós temos que preocupar com o futuro, com os nossos jovens, para que eles tenham um país mais digno de ser vivido, para que eles tenham líderes dignos de nutrirem orgulho e empatia populares, coisa que tem faltado tanto hoje em dia, tá bom? Até a próxima, fiquem todos com Deus.